Juleimar, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Ei, D'Angelo. Tudo bem contigo, rapaz? Família tá Tu- bem? Tudo bem, graças a Deus, e por aí? Tudo tranquilo, tudo em paz, graças a Deus. Ó, Maravilha. doutor Juleimar Amorim, ele é professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, a IFRJ, doutor em Saúde Coletiva pela Fiocruz, ele é mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade Estadual de Londrina, tem residência em Saúde do Idoso pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma série de especializações, de formações que eu ficaria a live inteira aqui falando. Vasto currículo, belíssimo currículo. Julemar, prazer enorme ter você aqui. Obrigado mais uma vez por dedicar aí uma horinha para compartilhar a tua expertise, o teu conhecimento. Muito obrigado mesmo, viu? D'Angelo, eu que agradeço, meu amigo. Para mim é um prazer participar desse bate-papo, né? A gente poder trocar figurinhas, poder trocar experiência e também a oportunidade de outros colegas contribuir, né, com o nosso aprendizado e a gente também poder contribuir com o aprendizado de outros colegas. Eu fico super satisfeito, feliz de verdade pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e já agradeço a presença aí em peso de vários colegas, alunos, ex-alunos. Estou vendo todo mundo entrando aí, tô aqui radiante de felicidade. Obrigado, viu? Maravilha, maravilha. Ainda tem muita gente que ainda assiste depois que estiver lá no feed. Podem ter certeza que eu vou colocar essa live lá. Bom, vamos começar direto e reto, Julimar. Eu quero saber por que, que o idoso cai. Por que, Eita que o idoso ferro! cai? Vamos lá. D'Angelo, essa pergunta, ela é uma pergunta assim muito difícil de ser respondida, mas ela é muito frequente, tá? Por que que ela é muito frequente e ela é muito difícil de ser respondida? Porque queda em idosos é um problema de saúde pública, né? Você apresentou aí alguns indicadores que só faz a gente pensar que queda não acontece por acidente. Queda não é um evento estritamente relacionado a um acidente, embora ele esteja no capítulo lá de acidentes, causas externas, né, do CID. A gente primeiro precisa entender que não é um acidente. Então, assim, eu, você, qualquer um de nós aqui podemos cair? Com certeza, né? Podemos cair. Mas quando a gente fala dos idosos, essa queda, ela tem uma série de repercussões. E, na verdade, esse idoso, ele cai não porque ele tropeçou, porque ele escorregou, o piso estava irregular, isso também pode acontecer. Mas a queda comum do idoso e por que que ele cai está muito relacionado à sua condição física e funcional, ou seja, fatores que a gente chama de fatores intrínsecos. A gente basicamente tem três categorias, né, dos fatores. A gente tem os fatores intrínsecos, que são relacionados à própria biologia, né, à condição física e funcional da pessoa. A gente tem os fatores extrínsecos, que são relacionados ao ambiente, que também merece atenção. E a gente também tem os fatores comportamentais, então comportamentos de risco, né? E aí, para a gente poder falar assim, por que que o idoso cai? Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro aqui na live é que não é por acidente, tá? Se a gente tratar isso como um acidente, obviamente as nossas intervenções não faz sentido, né? Bom, acidente é acidente, então não tem por que prevenir, não tem como tratar, então estou considerando como acidente, ok, acaso, e não é. Tem duas revisões que eu queria já deixar aqui de imediato para vocês estudarem, né, depois, posteriormente, que são duas revisões que eu gosto muito, que é de um pesquisador americano, que ele fez uma revisão sistemática com meta-análise e, D'Angelo, pasme, ele identificou pelo menos, tá? Pelo menos 30 30 fatores de risco relacionado a quedas. Então, quando a gente vai estudar quedas, por isso que é um tema difícil, porque a gente tem vários e vários motivos que podem ser considerados como etiologia das quedas, né?
Então, falar assim, por que que o idoso cai, vai depender muito de quem que é esse idoso. Então, a minha pergunta, ela reverte nesse sentido. E aí, lá nesse pesquisador norte-americano, né, que ele fez, identificou esses pelo menos 31 fatores de risco, é interessante que tem blocos, sabe? E esses blocos a gente geralmente, o D'Angelo, categoriza da seguinte forma: blocos relacionados ao sistema músculo-esquelético, blocos de fatores de risco. Blocos de fatores de risco relacionados ao sistema vestibular, ao sistema sensorial, blocos de risco relacionados ao próprio comportamento, e relacionado à coordenação motora, à funcionalidade, e tem alguns outros fatores que a gente poderia juntar num único bloco, que seriam os fatores extrínsecos, que seria uso de medicamento, né, determinados medicamentos, a própria polifarmácia. A gente tem também a presença de doenças como sendo responsáveis por essas quedas, por exemplo, AVC, Parkinson, até mesmo diabetes, né? Alguma vestibulopatia específica. A gente tem o caso, por exemplo, de osteoartrite, né? Que são doenças que predispõem, que são considerados fatores de risco para as quedas em idosos. Então, assim, por que que ele cai? É por esse tanto de motivos. E aí a gente vai. Multifatorial sempre, né? Daí eu Sim, acho que até a sim. dificuldade da gente trabalhar alguma prevenção, né? Por ser multifatorial mesmo, né? É. E aí, D'Angelo, assim, é interessante que quando a gente pensa nessas causas multifatoriais, elas, ao mesmo tempo que elas, por si só, são consideradas como causas dessas quedas, quando você tem duas, três condições combinadas, elas por si só somam uma condição a mais. Então, por exemplo, idosos que têm osteoartrite, Parkinson, obeso, não faz atividade física, tem algum déficit de equilíbrio, né? Você já somou aí pelo menos 5 fatores de risco. é, por si só, esses 5 fatores de risco, quando combinados, formam o sexto. Esses 5 combinados formam o sexto. Então, assim, é como se fosse uma bola de neve. Então, um fator de risco vai levando ao outro, que vai levando ao outro. E o segundo erro que eu queria comentar, quando a gente entender por que que o idoso cai, né? Primeiro, a queda como um acidente. O segundo é que a gente não pode restringir apenas e exclusivamente ao balance. E aí eu vou falar que o balance como não sendo sinônimo, né? Não sendo correspondente direto do equilíbrio, porque o equilíbrio a gente já entendeu que é o controle postural, né? Está relacionado à estabilidade da postura, à igualdade de forças, né? Isso que a gente chama de equilíbrio. O balance é mais dinâmico, o balance é a interação entre todos os sistemas, músculo-esquelético, neurológico, né? Vestibular, sensorial, coordenação, mais a funcionalidade, é que vai determinar o balance. Então, essa integração, justamente essa integração, é que vai garantir esse equilíbrio dinâmico do indivíduo. E aí é o que seria, então, responsável ali por garantir a estabilidade do corpo, tanto estática quanto dinâmica. Então, assim, por que que ele cai? São por esses diversos motivos, né? E o que eu queria chamar a atenção desses dois em especial é que não é acidente e que também não está relacionado apenas ao balance. Perfeito, perfeito. Muito boa explicação. Muito bom. Pensando no cidadão ali dentro do hospital, né, já que a gente se propôs aqui a falar sobre o pós-cirúrgico em especial, após esse entendimento fundamental que você trouxe agora aqui para a gente, Julemar, como é que se dá a classificação de quedas intra-hospitalares e, claro, pós-hospitalizações? Como é que faz essa classificação? Tá. De uma forma geral, bem assim, genérica mesmo, a gente classifica as quedas, na verdade, a gente classifica as pessoas que caem como uma queda única ou alguma queda, queda recorrente, queda grave, né? E aí, ou queda múltipla, né? Queda recorrente ou múltipla. Então, por exemplo, eu pergunto para o indivíduo nos últimos 12 meses se ele caiu. Se ele responde que sim, se eu tiver interessado, né, e perguntar quantas vezes o senhor caiu,
Aquele indivíduo que caiu uma única vez, eu posso considerar como queda única. Aquele indivíduo que caiu duas, três, quatro vezes, queda recorrente, queda múltipla. E aquele indivíduo que procurou um serviço de saúde, teve uma lesão, ou, por exemplo, uma fratura, né? Como é o caso que a gente vai comentar aqui das artroplastias, a gente chama esse grupo de queda grave. Esse é o nosso pior, tá? Recentemente, depois eu posso até colocar aqui para vocês o artigo, eu fiz uma análise em nível nacional, da Pesquisa Nacional de Saúde, com dados de queda grave. E aí a prevalência, no Brasil, ela gira em torno de entre 7 e 10% de queda grave. Ou seja, aquele indivíduo que procurou algum serviço de saúde por conta da sua queda, estritamente relacionado à queda. E tem algumas características ali que explicam essa queda grave, sabe? Então, uso de dispositivo de marcha, incapacidade, sedentarismo, imobilidade. A gente tem alguns fatores que explicam essas quedas. Então, a Pesquisa Nacional de Saúde foi feita com mais de 200 mil pessoas no Brasil, né? E aí, esse resultado ele é bem interessante e eu escolhi analisar especificamente sobre a queda grave, sabe? Então, assim, as classificações basicamente são essas. Mas, quando a gente vai pensar numa intervenção, que aí é o caso, por exemplo, intra-hospitalar e ambulatorial, até mesmo domiciliar, a gente tende a classificar as quedas por risco. Então, a gente tem a classificação de baixo risco, de moderado e de alto risco. Então, por exemplo, se eu tiver o caso do indivíduo que relatou pelo menos uma queda nos últimos 12 meses, ele já sai de um baixo risco e já vai para moderado. Se esse indivíduo, além de ter relatado uma queda, independente, né, da classificação da queda, se é recorrente, se é grave, independente, se ele relatou alguma queda e ele tem, por exemplo, incapacidade de manter a postura bípede ou unipodal, ele já entra como alto risco. Isso vai ser importante para a gente poder pensar em estratégias específicas de intervenção, né? Outro critério que a gente considera é se esse idoso ele tem preocupação com queda. Porque se ele mesmo já está considerando, né, se ele já está preocupado com essa queda, é porque possivelmente ele tem outros fatores de risco acumulados que você ainda não descobriu. Então, através de uma pergunta, então você pergunta assim, olha, você caiu nos últimos, o senhor ou senhora, né, caiu nos últimos 12 meses alguma vez? Ah, caí. E a senhora tem medo ou preocupa excessivamente com essa queda? Ah, meu filho, eu tenho muito medo, né? Eu vou passear, eu vou à rua, eu vou ao shopping, vou fazer qualquer coisa. Ah, tem uma escada aqui no meu prédio, tem um degrau aqui na minha casa. Isso me preocupa muito de cair. É porque possivelmente ele já teve um evento anterior que foi marcante para ele e diminuiu o que a gente chama de autoeficácia. Então, por si só, a gente já considera esse indivíduo com essas três características de alto risco. Aí, D'Angelo, a gente tem. Eu não sei se eu. Ah, tá. Vou comentar agora de uma vez, que é o seguinte: a gente tem algumas estratégias para poder avaliar esses idosos especificamente. Vou falar de dois instrumentos que eu acho bastante prático, útil, muito simples, mas muito simples mesmo, e que qualquer hospital pode implementar amanhã. Ah, o hospital não está adotando. O fisioterapeuta pode, o médico pode, o enfermeiro pode. Ok, não é prática, não é protocolo, não é rotina do hospital, ok. Mas eu, fisioterapeuta, né, o médico, o enfermeiro, qualquer pessoa pode fazer isso. Que é a classificação a partir, por exemplo, do Stratify. O Stratify é um instrumento muito simples que ele só tem 5 questões. 5, tá? E aí você já pode saber aqui de cor. Primeiro, se o paciente está agitado no leito, se o paciente vai ao toalete com frequência, se o paciente tem condições de se transferir no leito, se esse paciente tem condições de se manter na postura bípede
E se esse paciente usa algum medicamento a nível de sistema nervoso central. Aí você vai lá no prontuário dele, dá uma olhada nisso. Se esse paciente tiver pelo menos uma dessas condições, ele já entra como moderado. Se ele tiver duas, ele já entra como alto risco de queda intra-hospitalar e pós-hospitalização. Então, isso já é uma forma, né, da gente, pelo menos, entender que esse é um paciente de risco para queda, sabe? E tem também, a nível intra-hospitalar, o Stratify. Desculpa, o Stratify não, Predict First, que é um instrumento bem legal, que ele me dá, olha só que interessante, ele me dá também, só tem 5 questões bem parecidas com o Stratify, só que a diferença é que ele me dá uma previsão em termos de porcentagem de se o paciente vai cair ou se ele tem um altíssimo risco de queda. Ele considera também agitação, capacidade de manter a postura ortostática, apoio unipodal, né? Se ele usa medicamento do sistema nervoso central, e a única diferença é que ele coloca os homens como maior risco. Então, à medida que você vai somando, né, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, vai aumentando aí o fator preditivo para o risco de queda nos próximos 6 meses, tanto intra-hospitalar quanto, né, pós-hospitalização. Então, assim, são formas da gente avaliar, sabe? Que eu acho relativamente prática. E que eu acho, D'Angelo, que muitos colegas na faculdade, inclusive eu também, e possivelmente você, aprendeu que a gente, para avaliar o risco de queda, usa a escala de equilíbrio de Berg, né? Quem que dá conta, vamos ser sinceros, quem que dá conta num hospital, num ambulatório, que você tem 5 pacientes, assim, para atender desesperado, você tem 10 pacientes, 15 pacientes para atender numa manhã, quem que dá conta de utilizar o seu tempo, não vou nem falar gastar o tempo, não, eu acho que eu investir, para poder aplicar a escala de equilíbrio de Berg. Não estou negando, né, a utilidade, ela é muito útil realmente, ela é prática, ela só não é objetiva e ela não me ajuda muito ali no meu dia a dia. E aí, o que eu quero assim entender, trazer para nós a reflexão, é que a gente não precisa desses instrumentos extremamente robustos e que, inclusive, não sei se vocês sabem, mas a escala de Berg precisa de um treinamento específico para você aplicá-la, né? Não é simplesmente ler e pedir o paciente para fazer, né? Executar aquelas tarefas ali. Então, assim, hoje, em 2020, nós já temos instrumentos super práticos e que eu quero trazer para vocês. Perfeito, não, Esse é o muito meu bom. objetivo. Muito bom. Realmente, a escala de Berg Balance Scale, né, são 14 itens, né? Sim. E leva pelo menos 15 minutos num cara treinado. Realmente num Isso, cara treinado exato. e algo assim, que o paciente responda ali. Dependendo do paciente, isso vai levar ainda mais Uhum, tempo. Né? Eu uhum, concordo contigo que só sabe realmente o quão dinâmico, não só que é a prática com dinâmica, mas o quão tem que ser dinâmica, porque é, é um fluxo. Só quem está lá na ponta da lança. Seria muito uhum. fácil, de repente, alguém chegar aqui para a gente e falar assim, não, mas tem que usar uma escala de 30 itens. Pô, teria, muito bonita, mas para a prática ali do dia a dia, realmente pode ser importante. Isso é uma bela reflexão, Julimar. É uma É. bela reflexão. E para incitar mais ainda a nossa reflexão, D'Angelo, é, talvez vocês vão sair com a conclusão de que eu não gosto da escala de Berg. Muito pelo contrário, eu utilizo a escala de Berg. Eu uso, tá? É, mas assim, eu uso para o meu paciente em que eu gasto 2 horas para avaliar. Esse é um paciente que eu vou ser obrigado a utilizar essa escala, porque para mim ela é útil, mas ela vai requerer um tempo. Então, eu vou fazer uma avaliação domiciliar
Eu já sei que eu vou, é o primeiro dia de atendimento daquele paciente, eu já sei que eu vou aplicar a escala de Berg. Eu tenho treinamento, fiz o curso, sei utilizar e uso. Ótimo. Mas isso não é comum, né? Isso não é a realidade. Então, por isso que muitas pessoas, inclusive, esquecem de olhar para o lado das quedas, porque aprendeu por muito tempo de que os instrumentos da geriatria são gigantes. E realmente eram, tá? Eram gigantes. Agora, cada vez mais a gente tá reduzindo. Aí, só de curiosidade, D'Angelo, não sei se alguém sabe aqui, se quiser, comenta aqui com a gente, é que a escala de Berg, ela foi inicialmente validada somente, tá? Para pacientes com Parkinson e AVC. Ela foi validada para risco de queda em pacientes acometidos por Parkinson e AVC. A sua versão inicial, e inclusive é a que a gente usa até hoje, ela foi para isso. Então ela tinha assim um alto poder de discriminação, né? Tinha um poder de identificar realmente déficit do balance, né? Inclusive na época já lá em 1990 já se falava do balance, não se falava equilíbrio. A gente é que tenta traduzir, né, do inglês para o português o equilíbrio. Mas na época já se falava do balance. E aí depois que começaram a fazer crítica, poxa, mas peraí, a escala foi validada para Parkinson, para AVE, não é para idoso, né? Porque o idoso não é igual um AVE, não é igual um AVC, um Parkinson, né? Será que isso vale para as condições osteomusculares? Então começaram a se fazer perguntas. Será que isso vale para pessoas que inclusive não têm nenhuma doença, né? E aí é que começaram os esforços em cima da escala de Berg e por isso que ela hoje é aceita, sabe? Mas tradicionalmente ela foi muito útil para esse perfil. Inclusive, no meu entender, eu ainda acho que ela é muito útil para esse perfil de paciente, porque todas as tarefas que são incluídas na escala de Berg, ela envolve justamente problemas de rotação do tronco, de deslocamento vertical, né? E as quedas também acontecem nesse momento, mas também tem outros momentos para acontecer. Perfeito. E ainda coloco mais aí, Juleimar, porque, primeiro, assim, eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de compreender o que exatamente é uma validação, tá? Inclusive, de compreender que a validação desses instrumentos é população específica. Uhum, Não é porque foi validada para uma população numa certa circunstância que serve para todo mundo agora. Não funciona dessa forma. Né? uhum, Ela tem que uhum. ser validada de forma bem mais específica do que habitualmente a gente faz. Eu Sim. tenho certeza que você citaria um monte de outros exemplos aqui de escalas que são utilizadas em outras circunstâncias que a gente não tem a validação com as propriedades psicométricas efetivas, mas a gente acaba usando e se abstendo dessas questões, É. né? E não Um, deveria. Não deveria. um outro exemplo é a escala POMA. Tem uma específico para equilíbrio, né? Que também é grande, que também exige uma dedicação, um tempo ali para você utilizar. Sim. Ó, A de Berg, você falou de treinamento, precisa de cronômetro, precisa de régua, realmente não é qualquer um que faz, não. E sabe uma coisa, Julemar, que eu sinto falta nesses instrumentos? É a avaliação da parte ambiental, dos fatores ambientais. Eu acho que, de certa forma, ao meu ver, e minha singela opinião, é que eles são negligenciados. Por exemplo, eu creio que faça alguma diferença, você é um especialista, pode dizer melhor, se eu tenho, por exemplo, algum profissional de saúde novo no hospital. Né? Chegou um uhum, grupo novo no hospital e que de repente ainda não foi treinado, né? Não uhum, está uhum. atento a isso. Número de leitos ocupados, de acordo com a capacidade da unidade. Eu creio que tudo isso possa realmente impactar, né? Que a gente vê muito focado muitas vezes no paciente em si, que tudo bem, precisa ter, mas eu sinto falta de pensar no ambiente como um todo. Né? Eu ouvi de Sim, você também, a tua percepção. sim, sim. Na verdade, a gente tem pouquíssimos instrumentos, o D'Angelo. Tem uma escala environment. Ai,
não vou lembrar o nome dela específico agora, mas é uma sigla. Se eu lembrar aqui, eu comento com vocês. Mas vai cair na mesma questão, D'Angelo. Pra você ter uma ideia, a escala tem 71 questões. É complicado. Em que você tem que observar, entendeu? Então, imagina você observar 71 condições. Aí tá. Então, esse é um problema. O outro problema, por que as pessoas não dão tanto valor? Vou dar até um spoiler aqui, que eu já tenho um post para amanhã, que eu vou Legal, falar legal. sobre o tapete. Olha só que interessante, né? Nós temos o fator ambiental ali como sendo importante. Ótimo. Temos que considerá-lo, né? É um fator extrínseco. Só que a contribuição do fator ambiental para a queda, D'Angelo, ela é pequena, sabe? É melhor você investir nas condições intrínsecas do indivíduo do que nas condições extrínsecas. Por quê? Não estou dizendo que não tem que investir, né? É importante a gente deixar claro aqui. As duas estratégias a gente tem que trabalhar. Mas por que eu defendo que eu defendo a gente intervir nas condições intrínsecas? Porque essas condições, elas vão garantir uma boa função física e funcional do indivíduo, que ele, em qualquer ambiente, estará adaptado, estará apto a reagir, a antecipar uma reação, Faz né? sentido. A ele se preparar, a ele minimizar os danos. Porque eu posso ir na casa dele e intervir maravilhosamente, colocar lá protetores, colocar barras de segurança, de apoio, posso colocar uma série de modificações no ambiente. Mas isso ele vai ficar bacaninha dentro da casa dele. Mas se ele for no vizinho, acabou, perdeu. Né? Até ele chegar lá no vizinho, ele tem que descer a escada, subir a escada, passar pela calçada, e a calçada ter algum piso irregular, entendeu? Então, assim, por que as pessoas não investem tanto no fator ambiental? Por isso, porque ele realmente é mais de você modificar. E um outro detalhe, que é o spoiler de amanhã. Apenas 1%, presta atenção, gente, apenas 1% de uma melhora na prevenção de queda é atribuída a um tapete, por exemplo. 1%, D'Angelo. Aí você vai pedir a pessoa para mudar a casa dela, para mudar o ambiente que ela vive, para você ter o benefício de 1%? Bom, para mim, na minha cabeça, não faz muito sentido. Perfeito. Embora eu concorde que precisa intervir. Perfeito, olha só, Certo? você inclusive citou a questão das artroplastias lá no início. Hoje cedo, no INTO, toda quinta-feira de manhã a gente tem uma sessão clínica. E que é de um aprendizado enorme, uma hora assim que é um espetáculo. Hoje foi abordado um caso de complicação pós-artroplastia de quadril. Tá? E eu levantei algo também durante a nossa discussão que eu habitualmente falo, oportunamente eu falo, já falei em live aqui, inclusive, que, por exemplo, a gente tem ciência de que as luxações de quadril pós-artroplastia, elas acontecem com mais frequência junto a uma queda. Tá? Elas acontecem sim por conta de posições, né? A gente tem, dependendo do acesso que faz no quadril, tem posições que oferecem mais ou menos risco, mas as quedas são causas importantes. E aí eu provoco as pessoas assim, e até que ponto você está dando a devida atenção, eu diria assim, proporcionalmente, é o que você está chamando atenção. Né? Se o risco maior é na queda, até que ponto vale a pena a gente ficar martelando posição do quadril do indivíduo? Será que a gente está dividindo adequadamente o nosso tempo para o que realmente pode fazer mais diferença? Porque não dá para atingir tudo. Você já Uhum, colocou, uhum, né? É muita coisa, tem muitos fatores. Né? Então uhum, eu acho seria pouco inteligente da nossa parte realmente tentar abordar tudo, porque não sobra tempo para fazer mais nada, se você for ver. uhum, Então uhum. realmente é importante selecionar o que é mais incidente.
E não só identificar, claro, né? É muito bonito assim o que a gente está falando, de tem que passar a escala, tem que identificar, mas isso daí tem que servir para tomada de decisão. É importante lembrar as Sim, pessoas. sim, É isso. legal, rastreie e tudo, mas olha só, execute medidas de prevenção. Execute, que é o que eu vou te pedir por agora. Tá, mas deixa eu só fazer um comentário antes, tá? Que é a minha terceira observação específica sobre o fator ambiental. Que, assim como você, como eu, todo mundo que está aqui, eu imagino, que para tomar uma decisão, para propor uma intervenção, para vender o seu trabalho, né, de fisioterapia para um paciente idoso, ele tem que ter respaldo científico, né? Tem que ser baseado em evidência, certo? Beleza. Aí, D'Angelo, pasmem, gente. Eu tô assim, de uns 3 meses para cá, eu tô me dedicando a esse tipo de leitura porque tá me instigando. Todos os ensaios clínicos que utilizam intervenção ambiental, eles são combinados. Então, você nunca sabe o efeito individual do fator ambiental. Então, assim, eu vou lá e vou vender para o paciente, olha, Dona Maria, seu João, o senhor tem que tirar o tapete. Ah, porque o piso do banheiro está escorregadio. Ah, tem que colocar uma barra de segurança. Eu acho excelente. Mas todas as intervenções para prevenção de queda, elas combinam isso mais condicionamento do paciente. Aí eu pergunto, o resultado, ele é realmente do fator ambiental ou ele é do fator intrínseco ou ele é realmente a combinação dos dois? Eu ainda não tenho resposta para essa pergunta. Eu sei que o fator intrínseco é um dos que tem maiores efeitos. Agora, o fator extrínseco, eu não sei. Então, quando eu olho especificamente para o fator extrínseco, eu não, até hoje, inclusive, se alguém aqui tiver mais experiência, né, tiver uma leitura mais apurada sobre isso, eu até agradeço para poder me mandar um bom ensaio clínico que isolou assim, ó, um grupo de pacientes, foi feito somente intervenções ambientais. Essas intervenções, os pacientes foram divididos. Um grupo foi orientado a, a adaptar o tapete, o outro grupo foi orientado a instalar uma barra, o outro foi feito isso. Aí depois compara as intervenções. Até hoje eu não achei. E depois, mesmo que ache, você não tem um grupo só de intervenções ambientais versus um grupo de treinamento resistido, treinamento do Balance, por exemplo. A gente não tem isso. O que a gente tem é assim, ó, D'Angelo, vai lá, orienta o paciente a fazer essas adaptações ambientais e ofereça o seu serviço de fisioterapia. Vai lá e faz um bom trabalho do Balance, um treinamento resistido e pronto. Aí o efeito que vier vai ser o somatório, concorda? Se o paciente Sim. ele atendeu a sua recomendação, mais a sua fisioterapia, então vai ser um somatório. Agora, o efeito isolado você não tem, tá? Esse é o grande Perfeito. problema das intervenções ambientais dos idosos, viu? Perfeito, perfeito. Fiz o rastreamento desse paciente, está lá, internado, está no leito, fiz o rastreamento dele. É interessante que, o óbvio aqui, a gente está falando com um especialista, identifiquei que tem um risco de queda. Para muita mas é incrível que para muita gente é assim, a intervenção é assim, olha, só toma cuidado para não cair. Não funciona dessa forma. Não é assim, ó, só toma cuidado. É que nem que você faz uma anamnese, você pergunta para o cidadão se ele é tabagista, se ele fuma. Eu provoco os meus alunos com isso. Você pergunta se ele fuma. Aí ele diz que sim ou que não. O que isso muda? Qual é a tua tomada de decisão a partir dele dizer sim ou não? Se ele disser sim, será que você vai. É para dizer assim, ó, tem que parar de fumar, hein? Fumar faz mal. É para isso? Porque pode ser interessante em algumas circunstâncias, se você considerar que fisiologicamente isso pode afetar diversas condições ali, né, que envolvem o paciente, né, a situação do paciente. Do contrário, se você não me convencer que aquilo ali pode ter alguma influência, eu não sei para que você está perdendo seu tempo
perguntando por que ele fuma, você pergunta o nome dele por algum motivo, o endereço dele por algum motivo. Mas se também isso não for fazer diferença para você, você não tem que pegar o endereço dele. Então eu provoco com tudo, idade, tem que ter algum fundamento. Então você fez esse rastreamento, identificou. Me dá assim, Julemar, escolhe duas medidas bem objetivas dentro do hospital. Você pode escolher duas à vontade, a gente sabe que tem um montão. Escolhe duas, assim, bem objetivas, o pessoal que está ouvindo a gente, assim, poder aplicar amanhã. Já, o que você destacaria dentro do hospital, ali no leito? O que pode ser feito? A primeira delas é a mais importante, tá? Que eu acho que ela antecede qualquer intervenção, é a avaliação. Não faz o menor sentido eu intervir de algo que eu não sei se é um problema, concorda? Então, a primeira coisa é eu me instrumentalizar dessa minha avaliação. A primeira coisa que a gente tem que fazer, D'Angelo, é isso. Eu tenho que saber se aquele paciente, aquele idoso que está hospitalizado ali, ele tem risco de queda. E aí eu coloquei dois instrumentos aqui, né, que eu comentei antes, que é o Sim, reparei. Stratify e o Predict. Beleza. Aí teve uma colega que perguntou sobre um instrumento psicossocial. É o, Psicossocial, exato. Eu ia é, falar isso. eu coloquei aqui a FASE, tá? Ela não vai ser muito útil para o hospital também, não, mas é um instrumento que inclui essas condições psicossociais. Então, a primeira coisa é avaliar. Se você está dentro do hospital, utiliza um desses dois instrumentos e ok. Mas, junto com esses dois instrumentos, eu incluiria, que é o que eu acho, assim, essencial, dois testes super simples e que te dá uma noção muito bacana. Sentar e levantar, que é o teste sentar e levantar da cadeira. Você pode usar o de 30 segundos, o de 5 vezes, né, mais rápido possível. É um teste que eu acho muito útil e, ao mesmo tempo, ele já serve como intervenção, né? Então, você pode ali, já colocar ali como intervenção. E o segundo teste, que eu acho muito bacana, é o TUG, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece, né? O Time Up and Go. Quem não conhece, dá uma pesquisada nele, que é super simples. Embora ele não é um teste específico para quedas, né? Ele ajuda muito a identificar idosos que com risco de queda nos próximos 6 meses, um ano. Então, por exemplo, vai fazer um TUG, demorou mais de 15 segundos, independente da idade do paciente, demorou mais de 15 segundos, ele já tem um risco de queda ali presente, tá? Então, assim, faz esses dois instrumentos que são padronizados na literatura, Stratify ou, né, um ou outro, o Predict, mais esses dois testes. Já está super bacana. Você já está fazendo melhor do que nada. Melhor do que ir lá e apenas fazer exercícios respiratórios, que embora seja importante, ir lá e apenas conversar com o paciente, que também é importante. Avalie esse aspecto que vai ser interessante. A segunda medida que eu ia comentar, que na verdade eu acho que faz parte de um protocolo, D'Angelo, e que inclusive eu queria provocar você aqui como chefe do departamento, né, do setor de fisioterapia do INTO, que é uma instituição muito importante para nós, brasileiros, é instituir o programa de reabilitação acelerada. O que inclui esse programa de reabilitação acelerada? A retirada precoce do paciente do leito, né? A mobilização precoce no leito, intervenções de fisioterapia, pelo menos 2 vezes ao dia, orientações específicas sobre cuidados ali no leito, a própria mobilidade ali no leito, inclui a revisão de medicamentos, inclui essa avaliação e inclui uma coisa que eu acho super, mega, ultra pau importante. É antes do paciente sair, ele ser contra-referenciado para um serviço de saúde. Porque se esse paciente não tem noção de que ele está saindo do hospital, ele precisa da fisioterapia, provavelmente ou ele vai vir a óbito, ou ele vai voltar para o hospital, ou ele vai ficar acamado, tá? Porque vai ser pouquíssimos casos que vai ter a consciência, a família, se for esclarecida, tiver, né, um bom nível de instrução, é que vai procurar fisioterapia por conta própria.
Então, ele já tem que sair dali com essa orientação. Então, nesse protocolo, inclusive depois eu posso te mandar o artigo, você disponibilizar para o pessoal, D'Angelo, se a média de estadia do paciente não idoso é em torno de 5 dias no hospital, com esse protocolo, você passa para 3,5 dias. Ou seja, você já ganhou ali financeiramente para o hospital, concorda? Porque a estadia dele é dinheiro, né? Que o hospital está gastando. Ok. Para um paciente idoso, a média não é esse de 5 dias, é em torno de 9 dias, 10 dias, dependendo aí até 12, 14. Você reduz para 8 dias um paciente, por exemplo, que a média é de 12. Então, você tem uma redução importante de 25% na estadia, na média de diárias, né, de internação. Então, do ponto de vista financeiro, eu acho que está justificado esse protocolo, né? E do ponto de vista para o paciente, poxa, eu acho que não tem outra intervenção melhor do que essa. O paciente ser bem avaliado, ser bem atendido, ser atendido de forma intensiva, 2 vezes por dia. Não precisa você ficar lá 1 hora, 2 horas, igual o Julemar fica com o paciente dele no domicílio. Mas, se você ficar 30 minutos atender 2 vezes por dia, certamente esse paciente vai sair muito, mas muito melhor do que se você tivesse ido 1 vez por dia, 1 vez a cada 3 dias, né? E nesse protocolo também inclui orientações, óbvio, né? Dependendo da condição física, funcional e familiar do paciente, para pequenos deslocamentos dentro do quarto, né? Dentro do hospital. Então, inclusive pensando ali para ele não ficar restrito ao leito, porque essa vai ser a nossa briga, esse vai ser o nosso grande objetivo, né? De não deixar esse paciente restrito no leito, sabe? Então, assim, instalando esse protocolo, já tem várias e várias pesquisas que têm mostrado que melhora a condição da mobilidade do paciente, reduz, né, condições negativas, né, efeitos tardios da artroplastia, aumenta a alta eficácia desse paciente, diminui o custo da hospitalização, diminui o número de diárias, e aí, obviamente, diminui também o risco de infecções, né, de úlceras, enfim. Aí a gente já pode ir esticando. Então, assim, esse é um protocolo intra-hospitalar que eu acho muito, muito, muito bacana. Aí, se você me perguntar assim, Julemar, eu sou fisioterapeuta, tá, então amanhã eu já vou instalar essa avaliação do meu paciente. Mas e para eu poder treinar? Eu estou com o meu paciente ali, eu vou dar essas orientações, vou fazer essa avaliação bacana, mas o que eu posso fazer com ele? Olha, treina as transferências, treina a mobilidade e a força. Fazendo isso, não tem erro. Não tem erro. É garantia de sucesso. Ah, o paciente já está, sei lá, 3 dias, já está deambulando, né, com segurança, já está seguro, né, já está desenvolvendo as suas, recuperando as suas habilidades, a sua independência. Ok. Arrisca aí um balance, um treino do balance dentro do hospital. Então, eu acho que esse seria o meu protocolo chave. Eu acho Então, que... deixa eu te dar uma boa notícia. Deixa eu te dar uma boa notícia. Primeiro, assim, eu tenho o privilégio no INTO de ter uma equipe, assim, ímpar, tá? Uma equipe que, por exemplo, mesmo se eu tentasse impor alguma medida, por exemplo, que privilegiasse terapias passivas, eu não conseguiria, porque é uma equipe super proativa, atualizada, competente e experiente. É incrível realmente, tá? É privilégio, é privilégio. Então, todos sabem que a gente não troca terapia ativa por passiva, né? Tocando nessa questão da mobilidade que você falou. Mais boa notícia para você. Na internação, nas enfermarias,
nós temos um programa criado por nós mesmos, a partir da nossa expertise, um programa de estratificação para o atendimento do paciente. Então, nós, através desse programa, nós indicamos diversas características, nós sinalizamos diversas características do paciente, e o programa, claro, a partir de um algoritmo que a gente tem, ele gera quantos atendimentos aquele paciente precisa receber por dia. Maravilha. Tá? Então, isso é estratificado, é uma estratificação que a gente faz. Nos dá um norte melhor. Né? Isso que você falou do número de atendimentos até de 2 vezes por dia, pode ser mais vezes, inclusive, a depender das informações que a gente coloca. Eu tenho certeza que essa sinalização que você trouxe para a gente, perdão, ela tem a ver com o que a gente conhece como fast track. Tá? É importante dizer para você que lá no INTO, eu tenho a satisfação também de dizer que a gente se utiliza muito dessa filosofia, que é uma filosofia, né? O pessoal que não ouviu falar, vale a pena buscar a respeito. Tá? É um conjunto de medidas assistenciais exatamente para diminuir morbidade, fornecer cirurgia sem dor, sem risco. Né? É um programa multidisciplinar. Ele foi originário da cirurgia coloretal, principalmente no final da década de 90, e foi trazido para outras áreas, inclusive para a área traumato-ortopédica, principalmente para cirurgias, que você vê, a gente tem muito trabalho em artroplastias de quadril e joelho, tá? Revisões sistemáticas, inclusive, tá? Que mostram exatamente, não vou me repetir aqui, mas exatamente o que você sinalizou em termos de redução de infecção, redução de dias de permanência, que isso tem um impacto grosseiro para todo mundo, para todas as partes interessadas, para o profissional de saúde, para o paciente, para o gestor, né? Você tem o leito rodando mais, realmente é incrível a mudança que acontece quando você implementa essa filosofia, mas tem que ser de todos os profissionais. É uma filosofia que realmente depende de uma atuação multi, como a gente preza, como tem que ser. Né? E é fantástico pela alta precoce que o paciente realmente tem. Dentro dessas medidas aí de fast track, estão diversas que você já sinalizou, mas uma delas, faço questão de ratificar aqui, porque a gente não abre mão no INTO, é da mobilização precoce. Tá? É imperativo que a fisioterapia atue, pelo menos na traumato-ortopedia em geral, dentro das primeiras 24 horas. Para algumas cirurgias é fundamental dentro das 12 horas. Primeiras horas. Às vezes antes, dependendo da condição que o paciente sai do pós-operatório, né, até do estado dele pré, muitas vezes antes disso ainda é importante. Tá? Então, é uma boa notícia para dar para você. A gente no INTO tem uma dedicação importante realmente para esses quesitos. Né? Nesse sentido, sempre dá para melhorar. Eu sou desses. Mas eu tenho que reconhecer, tirar o chapéu assim para a equipe que é de excelência e realmente segue as melhores orientações, eu tenho certeza. Ô, D'Angelo, tem um termo que o pessoal me incluo, obviamente, né, da saúde coletiva, da saúde pública, da epidemiologia usa, que chama oportunidade perdida. A artroplastia, nesse paciente idoso, ela não pode ser uma oportunidade perdida. O que significa isso? Eu não posso deixar com que o paciente perca a oportunidade de ter sido beneficiado pela cirurgia. Porque, em tese, se ele fez artroplastia, é porque ela foi bem indicada, ela tem condições de melhorar, né? Na verdade, ela foi proposta com esse objetivo, né? De melhorar a condição física e funcional daquele paciente. E essa é uma das poucas cirurgias que eu vejo que a gente realmente não pode perder a oportunidade. Porque esse paciente, ele tem condições de sair ali do hospital encaminhado, minimamente, né, sendo capaz de fazer as atividades básicas, as mais básicas de vida diária dele, sabe? Então, isso a gente não pode perder. Eu falo assim que uma das áreas não mais fácil, mas bastante prazerosa da gente trabalhar, que traz resultado rápido, imediato,
é os casos de artroplastia. Principalmente quando bem feita, né? Com uma equipe que está ali em prol realmente do paciente. Você recebe esse paciente no ambulatório, na casa, lá na atenção básica, enfim, onde você estiver, ó, pode ter certeza que 2, 3 meses esse paciente está voando, né? Se você fizer um trabalho bacana. Então, Sem essa é uma dúvida. oportunidade que a gente realmente não pode perder, sabe? Essa é uma área que eu tenho uma atração especial por ela por conta disso. Porque eu sei que fazendo intervenção a gente vai ter resultado. Eu sou suspeito para falar. O que, que eu vou falar? Eu respiro isso há quase 20 anos. Eu sou suspeito. É... Juleimar, a gente já está caminhando aqui, tô vendo o tempo. Quando o papo é bacana, cara, pô, voa, voa. Oi. Mas eu não quero abrir mão de perguntar para você. Assim, existem diretrizes clínicas, guidelines específicos para prevenção de queda? E se sim, eu até te peço, se precisar escrever, botar aí no que o pessoal sempre pede, né? Tem? Tá. Tem sim. Tem duas diretrizes que eu queria comentar com vocês, que é uma sigla. Deixa eu falar aqui. Eu tô com uma colinha aqui que ela para mim ela é. Tranquilo. A Lidiane botou um comentário. Obrigado, Lidiane. A Lidiane, eu acho faz que eu falta conheço lá no ela, não INSS, tenho viu? certeza. Fera, fera demais. Fera. Ela não está mais na nossa equipe e pode ter certeza que profissionais do calibre dela, responsáveis e competência ímpar, fazem falta em qualquer serviço. Bom te ver aqui, Lidiane. Obrigado pela participação. Ó, D'Angelo, a gente tem duas recomendações internacionais, dois guidelines importantes para avaliar o risco de quedas e propor intervenções. Um deles é o SEAD. Deixa eu digitar aqui a sigla. Por favor. C. A, peraí, não é a SEAD, é Stop. Gente, se eu tiver digitado errado, depois me cobre que eu mando certinho. Que é uma iniciativa norte-americana que é para justamente parar as quedas, as mortes e as injúrias. Chama Stop Exercise for False Death Injury. Isso. E aí, eles fazem algumas recomendações específicas, intra-hospitalar e domiciliar. Esse é um. Tem também o protocolo NICE, mas o protocolo NICE ele é mais para o pessoal da enfermagem. Eu não acho muito legal para nós, não, tá? Agora, pensando em protocolos de exercício específico, que sempre me pedem, e eu falo assim, gente, tem dois protocolos que são muito disponíveis, inclusive um deles tem até texto em inglês, em português, figurinhas, que provavelmente alguém já deve ter ouvido falar, né? Que é o Otago. É um protocolo específico para exercícios. E tem o protocolo FAMI, que é False Assessment, False Management Assessment. Não, Exercise, desculpa. False Management Exercise. Então, é manejo de quedas por exercícios, né? Então, assim, são dois protocolos fantásticos que você pode extrair exercício ali quantos você quiser, todos, um, outro, colocar em prática amanhã com o seu paciente. Tem várias imagens, figurinhas que são muito práticas, muito fáceis de você ler. Mas o Otago é o que eu mais gosto, porque, D'Angelo, se tiver outro mamão com mel melhor do que esse, não tem. Porque o Otago, além dele te dar uma série de exercícios, ele fala assim, quantas vezes você tem que fazer, quantas vezes você tem que repetir. O paciente começou hoje, ok, então você vai fazer essa série. Ele já está 3 semanas, 6 semanas, muda para tantas séries. Ele já está 1 mês, 3 meses, né, 6 meses. Então ele vai te dando um panorama pro futuro. Você nem precisa de gastar seus neurônios para poder prescrever o exercício, embora isso é extremamente necessário. Baixa lá a cartilha do Otago,
e faz esse protocolo de exercício que não tem como dar errado. Ele não é, Excelente recomendação, Julemar. ele não é Excelente, excelente. específico para artroplastia, tá, D'Angelo? Ele é específico para prevenção de quedas de uma forma muito genérica, tá? O FAMI também é um outro protocolo que não é específico para artroplastias, mas para os casos de artroplastias, eu acho que a gente tem que tratar individualmente, né? O paciente ele precisa, pelo menos ali nos 3 primeiros meses, de uma intervenção fisioterapêutica individualizada. Eu acho que Sem é dúvida. aquilo que eu falei, é uma oportunidade que não pode ser perdida. Então, nós vamos melhorar a mobilidade do quadril, do joelho, dependendo de onde está essa artroplastia. Nós vamos reduzir dor, melhorar a flexibilidade muscular, articular, melhorar a força, extremamente importante, treinamento resistido. E não precisa ter medo de colocar pouca carga, né, no paciente. Ah, porque é idoso. Não, não tem essa. É treinamento resistido, é treinamento resistido. Ou você vai fazer 50% de uma RM, ou você não vai fazer treinamento resistido. Ah, vai fazer 70%? Vai fazer 70%, tá? E o treino do balance. Então, esses três eu acho extremamente importante para o manejo do paciente pós-cirúrgico de artroplastia, né? E aí, eu acho que esse paciente, num futuro próximo, assim que ele sair desse cenário, ele precisa ser encorajado a realizar caminhadas, né? Realizar atividades que sejam funcionais e que vão agregando mais condicionamento para ele. Então, isso eu acho o protocolo extremamente importante. E por último, que eu não poderia esquecer de falar, que eu acho extremamente importante. Gente, se vocês quiserem salvar a vida de alguém, de um idoso, de um familiar, anotem isso. Não prescrevam muletas. Pós-artroplastia, pós-cirúrgico, não prescrevam muletas. Não é bengala, não é muleta, tá? Ah, Julia, mas então como é que ele vai sair? Não prescreva. Por quê? Principalmente muleta. O que eu chamo de muleta? Axilar, tá? Por quê? Risco gigante de lesão de plexo, dificuldade de uso, risco enorme, exponencial de queda. Então, esse não é um bom dispositivo auxiliar de marcha para ser utilizado no pós-cirúrgico, tá? O que eu indicaria de imediato, assim, sem olhar para o paciente? Estou aqui falando para vocês, né, sem atender um paciente especificamente. Um andador. Primeira coisa, vai dar segurança para ele, vai aumentar a base de suporte, vai dar suporte para ele, principalmente para ele sustentar o peso em cima ali da articulação onde foi feita o procedimento, né? Então, um andador. Articulado, fixo, com rodízio, sem rodízio, aí eu acho que é uma outra história que precisa ir avançando. Então, Sim. assim, primeiro recado, não usem muleta, bengala de vez em quando, tá? Pós-operatório, andador. Começa com rígido para dar estabilidade. Depois vai para um articulado, com rodízio. Isso já é uma estratégia de progressão da sua reabilitação. E depois, não pula para muleta nem para bengala, não. Já tira. Como os andadores geralmente são alugados pelos familiares, pelos pacientes, não vai ter problema, né? Você não gastou um dinheiro em trocar um andador rígido por um articulado sem rodízio por um articulado com rodízio. Não, você não vai gastar mais por isso. É só ir lá na loja onde você alugou, troca, e você vai estar ali incrementando a sua terapêutica para o paciente. E isso só vai trazer benefício para ele, tá? Então, esses são os meus recados, Odângelo. Não sei se cumpri com as expectativas. Nossa, Julemar, cumpriu demais. Eu ia pedir duas dicas suas aqui, eu sempre peço. Você já antecipou, já mandou duas aqui pra gente. Excelente, excelente. Digo de novo, quando a live é boa, quando a troca é legal. Olha aí, já tem mais de uma hora que a gente está aqui conversando. Excelente. Você é um cara muito didático, você é um cara que explica com cuidado.
Eu tenho certeza que foi satisfatório para todos. Para mim, foi excelente, excelente. Tá? Você fez belas recomendações, como você mesmo destacou aqui. Ele pode usar amanhã. Qualquer um que assista essa live aqui, seja agora que assistiu ao vivo, seja depois assistindo no feed, pode implementar no dia seguinte, realmente. Julemar, Estou escrevendo bom, aqui o isso, nome vai, isso, aqui, para não esquecer. Não é SEAD, não, isso, é TEAD, Stopping Exercise, tá? perfeito. É... o Léo Simões está aí. Lidiane, lembrei de você. Obrigado pela presença aqui. Tá cheio de gente boa, a Tamires está aí, tá Ó, cheio de Silvio gente. apareceu aí. Já Muito apareceram bacana. cirurgiões aqui, Tamires, inclusive. Tamires, bacana. Muito bom. Olha, já adianto então para os colegas que sempre perguntam, sim, vou postar esse vídeo em 5 minutos. Esse vídeo já vai estar lá no feed, então vocês podem já convidar os colegas, marcar os colegas lá para assistir. Semana que vem a gente segue com as lives, terça e quinta às 20 horas, tem mais convidado especial. Então, obrigado pela presença de todos aqui. Juleimar, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Que a gente siga firme na parceria aí com as nossas produções, com os estudos, inclusive de campo, que estão em andamento aí com a gente. Que Ótimo. essa parceria seja duradoura, que a gente consiga produzir ciência, efetivamente. Não sejam perguntas vazias, que sejam as perguntas que a gente tem trabalhado realmente, que a gente sabe que fazem realmente diferença para o paciente, viu? Bacana. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, só um último recado. Pessoal, se tiver alguma dúvida, não sei se vou responder todas, mas entra lá no meu perfil, me manda um direct, comenta na postagem minha, do D'Angelo, e a gente vai trocando ideias, tá? D'Angelo, super obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pela iniciativa de estar aí trazendo pessoas, né, para abordar esse assunto que eu acho muito legal, nessa área nossa de trabalho. E, pessoal, é isso. Estou aqui precisando. Tamo junto, como se diz. Tamo junto. Muito obrigado. Saúde, Julemar. Obrigado por tudo. Saúde para todos. Grande abraço. Bom Obrigado, descanso. gente. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, tchau.